E cá estamos nós, mais uma vez. Se achegue, pegue seu cafezinho, seu chazinho, seu bolinho e vem com a gente. Hoje, o Leiturando com Elas quer te dar uma dica de leitura. Se você ainda não leu o livro de Leila Ferreira e Cris Guerra, Que Ninguém Nos Ouça, vale muito a pena ler. E se você já leu, vem com a gente que você vai adorar lembrar de algumas partes do livro. Hoje acordei pensando numa coisa, que ser mulher é viajar carregando 50 malas, todas cheias, sem carrinho de bagagem por perto e sem nenhum carregador para ajudar. A tralha que a gente transporta pela vida fora é infernal. Uma tonelada de cobranças, um sem número de tarefas, milhares e milhares de expectativas. E aí, mulher? Que tralha você saiu de casa carregando hoje? Como está a sua bagagem? Mental, emocional, física? Como anda o seu carrinho de bagagens por aí? Será que está cabendo tudo mesmo? Às vezes, a gente se depara com um tantão de coisas desnecessárias. E é sobre isto que nós iniciamos esta conversa. E aí, Rafaela? Como você começou o seu dia? Quanto pesava o seu carrinho de bagagem? Na verdade, até suspirei, porque esse semestre foi pesado, né? Demais. Acho que muito pesado para todo mundo. Eu, sinceramente, acho que nenhum trator carregaria a tralha que eu trouxe nesses 6 meses. E a gente chega assim, capenga, né? Torto, encurvado, tentando equilibrar uma mala aqui, outra acolá. Outra cai, aí você tem que pegar só uma. E a gente tropeça no meio do caminho. E aí é a hora da revisão, né? Por quê? Para que tanta coisa? Como é que a gente simplifica esse viver? Podemos pensar como a gente faz a nossa própria mala de viagem, né? Pensando no que é essencial. Exatamente. O que não pode faltar. E o que deixar de carregar, porque a vida nos pede que carreguemos muitas coisas. Com certeza. Esse semestre, como você citou, tem sido muito pesado para muita gente. É um ano, um novo começar de vida, né? A gente está tendo que reaprender a viver, a verdade é essa. E se você pensar como as crianças aprendem a viver, não é menos desgastante do que a gente está vivendo. Com certeza, até porque nós, seres humanos, a gente vai aprendendo e evoluindo, né? E crescendo em etapas. E de repente, como você disse que este ano, você usou essa frase e eu gostei, e de repente eu acho que este ano, após 2 anos de tanta tribulação pandêmica, nos inaugurou, sei lá, fome, sedes, excessos, né? E deu uma oportunidade da gente revisar. Exatamente. Recomeçar. Mas acho que quem já conseguiu começar suas revisões, começou porque percebeu que tinha tralha demais nas costas. A gente teve essa oportunidade na pandemia também. Pesou muito, mas quem usou esse tempo para repensar, reformular, a vida nos deu essa oportunidade. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de vir trabalhar só em casa. Isso já é um novo remodelamento, não é? Uhum. E aí você tem a oportunidade de rever o que é essencial. Sim, e quem ficou, inclusive, trabalhando em casa e neste ano teve que voltar, teve uma nova um novo realidade. Recomeço. Exatamente, pela frente. E não foi fácil, né? Por isso que quando a gente fala de que tralha você tem carregado, que bagagem você tem arrastado, que tanto de coisa tem estado aí nas suas costas, a gente tem que lembrar que sim, os nossos cabelos estão caindo, as nossas unhas estão quebrando, a gente está, assim, às vezes adoecendo uma coisa atrás da outra por falta de imunidade. Por quê? Estamos tentando dar conta de excessos que não vamos conseguir dar conta. E é por isso que a gente realmente precisa parar para priorizar. E às vezes até retomar bons hábitos que largamos para trás. Ou aprender novos. Iniciar outros. Exatamente. Exatamente, né? Inclusive, a Leila Ferreira, em um outro livro dela,
nos pergunta se a gente tem vindo para o mundo, e aí eu vou falar no nosso dia a dia, se a gente tem vindo para o mundo de caminhão ou de bicicleta, não é isso? Isso. Na verdade, ela conta aquela história, né, de uma cabeleireira que ouve o secador o dia todo e ela toda na paz. E aí a cabeleireira que fala para ela: eu acredito que existem pessoas que vêm para o mundo de caminhão e outras de bicicleta. Eu sou da turma da bicicleta. Eu ainda tô no Fenemê, tentando me encontrar numa bicicleta. É verdade. Mas para transformar um caminhão numa bicicleta, a gente tem que deixar muita coisa para trás. Com certeza. E aí, quando ela pergunta se você vem para o mundo de caminhão ou de bicicleta, eu troco agora a frase. Você tem levantado da sua cama e saído da sua casa de manhã de caminhão ou de bicicleta? Daquela forma que atropela todo mundo pela frente, se atropela também, né? Se auto-atropela também, ou com leveza, né? Fazendo as pausas necessárias pelo caminho. Mais uma da pandemia. A nossa rotina mudou muito. A gente teve uma pausa grande em muitas coisas. E aí eu te pergunto, como é que você começa mesmo o seu dia? Tá igual antes da pandemia? Não tá? Tem algumas coisas que podem melhorar, alguns ajustes. Lá em casa, por exemplo, eu terceirizei alguns dias da semana e pedi apoio para que eu não precisasse todos os dias levar o meu filho para a escola e acordar tão cedo. E você, mudou alguma coisa depois da pandemia? É verdade. Eu acho que às vezes a gente, além de priorizar certas coisas, para os filhos, para a nossa casa, a gente também tem que lembrar de priorizar para a gente, Sim. né? A Cris tem uma frase mais ou menos assim, a Cris Guerra, tá? A autora deste livro, que quando a gente fala muito sim para os outros, né? Quando a gente acaba não colocando não para tantas coisas, a gente deixa de falar um sim para a gente. A gente deixa de se priorizar, né? Então a gente vai se negligenciando nesse caminho, que não pode acontecer, porque aí vem os adoecimentos, que é o que a gente estava falando, né? Sim, exatamente. De carregar tanta bagagem que não precisa, de se perder até no meio desse excesso de coisas a fazer. E às vezes são coisas que a gente pode terceirizar ou que a gente pode excluir da agenda naquele momento, da nossa agenda e da agenda dos nossos filhos, que também têm estado muito atribulados, né? E aí, como a gente faz isso? Por onde começar a deixar as tralhas? Como é que você faz nessa revisão, Rafaela? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é colocar em foco o que vai nos alimentar positivamente e afetivamente. Disso aqui eu estou tirando ganhos, principalmente os ganhos afetuosos e emocionais, porque às vezes a gente pensa que não, mas aquilo que vira uma rotina desgastante vai minando as nossas forças. E de onde você tira suas forças emocionais? De tudo aquilo que te alimenta emocionalmente, psiquicamente, positivamente. E cada um se alimenta de uma fonte, né? Cada um se reenergiza, né? Se alimenta, ganha energia de uma fonte. Eis a Exato. questão. É hora de olhar para dentro da gente. Exato. Eu, por exemplo, assim, gosto sempre de ter na minha agenda o meu espaço para as minhas orações, para as minhas leituras, né? Aquele momentinho também de não fazer nada, de ficar ali na cama. Eu sempre tô com um livro quando eu tô na cama à toa, mas de se permitir falar assim, agora são os meus 40 minutinhos, né? Que sejam 40 minutinhos, mas que existam. Eu também. Eu gosto e eu aderi isso pós-almoço. Todos os dias, eu pelo menos 10 minutos, eu pego meu café. E muitas vezes eu fico olhando para a janela, mas é o meu minuto, que para mim faz toda a diferença. Fora as outras coisas, né? E se nós mulheres, às vezes, como as senhoras da casa ou como as mães de tempo integral, né? Negligenciamos muito essa nossa parte de alimento afetuoso, né? A gente tem o Leiturando com Elas, para quem não sabe, é um grupo de leitura de mulheres, que a gente faz encontros para trocar livros, para partilhar leituras, e é um momento tão gostoso, né, Betisa?
E muitas vezes a gente não prioriza isso. Quais são os meus grupos que me alimentam, né? Quais são os locais que eu tenho que estar para me realimentar, me reenergizar afetivamente, emocionalmente, para seguir essa jornada tão dura de demandas que a vida nos impõe, né? Ser mulher não tem que ser tão complicado como a gente vive, né? A gente pode simplificar isso. E cabe a cada um de nós, a cada uma de nós, olhar o que realmente está em excesso. E isso é diário, é revisão, é contínuo, não é? Com Todos certeza. os dias aparece uma tralha nova. E a gente pode escolher carregar ou deixar. Para carregar, a gente tem que entender que a gente tem um limite, tem que deixar outra tralha. Então, todos os dias a gente tem que escolher qual a tralha que a gente vai carregar. Na verdade, tralha não, né, Rafa? O que é essencial? Mudar esse peso. Deixar a tralha para trás. Isso. Chega de excesso. Agora a gente vai caminhar com o que realmente importa. E falando de relações que realmente importam, vou partir aqui para o livro, né? Para ler uma partezinha escrita pela Leila. Que o mais lamentável de tudo é que a gente inevitavelmente vai se distanciando das pessoas que nós amamos. Por quê? Porque amor dá trabalho e toma tempo. E pessoas apressadas, esgotadas e ligadas no modo eficiência dificilmente conseguem ter essa disponibilidade para o outro. E aí, quando a gente vê, a gente está distante de quem a gente mais preza. A gente está distante porque a gente está tão enlouquecidamente envolto numa rotina de afazeres que muitas vezes não são nada práticos, né? E a gente está se distanciando afetivamente de quem mais importa. Quem mais importa está ali do seu lado, mas afetivamente não está conectado. Não é difícil da gente ver uma cena, né? Inclusive, a gente pode se ver nela. Às vezes a gente chega tão atribulada, com mochila de menino, com celular, e ele querendo só contar alguma coisinha pra gente, e a gente tá com a cabeça tão cheia que a gente nem ouve. Uhum. E a gente passou o dia fazendo tantas coisas, e aquela experiência de ciências que ele queria te contar, que ele passou uma tarde fazendo, a gente não tá dando conta de ouvir. Com certeza. Justamente porque essas rotinas atribuladas vão minando toda a nossa energia e tirando o nosso foco do que mais importa, né? E aí, como nós duas também somos pessoas que defendem muito essa prática de olhar para o outro, não só esse outro da nossa casa, mas o outro que está fora da casa também, a gente vai ficando cego, a gente não percebe mais a necessidade do outro, a dor do outro, seja esse outro alguém que está ali no meio da rua que você nem conhece, ou seja esse outro as suas próprias amigas, as próprias pessoas, como eu li aqui, que te importam, e você acaba distanciando. E a gente que tem essa vida tão atribulada, dificulta até uma amiga pedir ajuda pra gente, né? Aliás, a gente desaprendeu a pedir ajuda muitas vezes. Ou a oferecer ajuda também, né? Não cabe na agenda, né? Cabe na sua agenda imprevistos? Você consegue encaixar? Acaba não cabendo, acho que na de quase ninguém. Sim. Para caber, a gente tem que remanejar. E é por isso que, falando em imprevistos, algumas pessoas, vou usar a palavra xingam, né? Mas xingam, amaldiçoam, tem picos de mau humor quando acontece um imprevisto. Sim. Né? Porque a gente não tem tempo, né, para resolver. Isso não estava previsto, justamente. Eu tenho um bilhetinho na frente do meu computador e para todos os dias eu tenho que lembrar. Betisa, tenha tempo para o imprevisto. Todos os dias. Exatamente. Às vezes o imprevisto vem até para falar com você. E o imprevisto, quando eu não uso ele para alguma coisa, se não aparece nada de imprevisto, eu uso ele para ler. Então, tenho tempo para o imprevisto. Isso. Exatamente. E às vezes a gente pode aprender com os imprevistos e perde essa oportunidade, né? Exatamente. Esses tempos mesmo fui ajudar uma pessoa e foi muito legal. Depois ela estava precisando de uma pequena ajuda, que para mim
Eu só tive que remanejar, né, na agenda e tal, mas depois foi tão bacana, porque a gente pôde aproveitar de um café tão legal, tão produtivo. Foi um momento, assim, que se não tivesse me disponibilizado e ela me pedido ajuda também, a gente não teria compartilhado desse momento tão maravilhoso que foi depois. Eu acredito que de todas as formas, quando a gente se dispõe a acolher o outro, a gente também é acolhido, né? Com certeza. Ainda que na fala da Leila, o que importa é criar um tempo de não fazer, de não correr, de não comprar, de não entrar nas redes sociais, de não ficar checando os e-mails, um tempo para o silêncio, um tempo de sentir de forma plena aquele instante em que se está. E aí eu aproveito essa palavra silêncio para dizer que essa correria, essas atribulações, essa mania de querer dar conta de tudo, né, causa muito ruído na nossa vida. E esse silêncio, ele perpassa muito pelo silêncio interior, realmente de você parar e perceber como você está, né? Como é que eu tô? Tem tanto ruído aqui que eu acabo nem me percebendo, nem me Porque essa sentindo. vida frenética, né, de cidade grande, Sim, onde tem um lugar silencioso, né? Então a gente acaba sendo embalada. E citando Leila mais uma vez, ela escreve bem assim: nosso cotidiano virou uma gincana, uma corrida de obstáculos, e a gente ignora os próprios limites e vai. Para onde? Não sei. Mas a movimentação frenética não para. E ela fala: para mim deu, chega, amiga, não quero mais isso para mim. A vida perdeu vírgulas, o ponto e vírgula, os travessões, o ponto final. Vida sem pontuação não dá. Vida sem pausa não dá. exatamente. Onde Quando a você gente vai ouvir fala os seus silêncios? Não são nas pausas que a gente ouve os nossos silêncios? nas reticências, nos pontos finais. A gente brinca, né? Quando a gente vai pro parque. Escuta o silêncio. Não é assim que a gente fala? Há Exatamente. quanto tempo a gente não escuta o silêncio? Exatamente. Essa pergunta fica para quem está nos ouvindo também. Há quanto tempo você não ouve os seus próprios silêncios? Não só os externos, mas principalmente os internos. E não tá fácil silenciar. É um exercício diário também de disciplina, porque é tanto barulho que a gente, né, anda enfrentando, é muito ruído. A Cris conta aqui que uma fase da vida dela, ela trocou o carro e começou a andar a pé. E ela relata várias coisas que ela aprendeu desde quando ela parou de dirigir, esse curto tempo, né? O quanto de coisa que ela enxergou ao redor da casa dela, as pessoas que ela pôde cumprimentar. Uhum. E a gente não. Aqui em Águas Claras a gente tem essa vantagem, né, Rafaela, de poder andar a pé. Ainda podemos. Ainda Né? podemos. Aí você estava falando da Cris, de trocar, da Leila da Cris, de trocar o carro e Foi a andar a Cris. pé? Aham. A Cris, isso. E eu estava aqui pensando, quando a gente viaja, por exemplo, e que a gente se dispõe a andar, a gente não vê tantas coisas lindas? Sim. É muito. Eu acho que às vezes falta um pouco disso, sabe? Realmente desacelerar, calçar um tênis, dar uma volta por aí a No pé. quarteirão, né? No quarteirão que seja, sabe? Respirar um ar diferente, sair das paredes, olhar para as pessoas, perceber cenas que lá de dentro da sua casa você não vai perceber, ou de dentro do seu carro. Eu acho um bom ponto de partida a gente relembrar de quando a gente era mais nova, né? Adolescente ou criança. Recentemente eu adotei uma outra prática que eu gostava muito quando eu era pequena, que é ir à banca de revista. Então, todo mês eu vou, e o quanto é legal eu ver o florescer, porque eu vou a pé, então eu vou acompanhando as estações do ano nos prédios, né? Ao redor a gente mora, cercado de concreto, e aí quando a gente vê algumas florezinhas, fica até o coração mais leve, né? Então, eu acho que são pequenas práticas que vão ajudando a gente a deixar algumas tralhas, alguns excessos, né?
quando você falou de ser criança, que a gente vai mudando tanto, né? A criança tem esse dom do encantamento. Da criatividade. Uma criança, se ela sai a pé numa calçada, ela vai ver o cachorrinho, ela vai ver o carro que fez um barulho mais forte ou que era maior, chamou a atenção, né? Ela vai enxergar uma pessoa mais idosa andando com dificuldade, tudo ela observa e tudo ela se encanta. E nós, nessa correria e nessa nossa mania de carregar tanta coisa desnecessária nas nossas costas e vivemos sempre assim muito atribulados, a gente tem perdido a capacidade do encantamento. Por isso, quando eu falo colocar um tênis e dar uma volta a pé, nem que seja no quarteirão da sua casa, e parar para perceber mesmo as coisas, as cenas à sua volta, é isso, é esse exercício da pausa, do silêncio interior, sabe? Do encantamento, de prestar atenção, porque a gente não tem mais prestado atenção em nada. E aí, aqui ela fala um trecho que eu quero compartilhar. A amizade é relação nobre que não se alimenta de presença, Pede amor sincero e altruísta. Não a posse, ciúme ou insegurança. Fazer a um amigo feliz é ser feliz também. Isso. E aí você estava falando sobre a gente não estar mais prestando atenção, né? Uhum. A gente não está mais prestando atenção mesmo. Não é incomum a gente entrar no elevador, né? E não conseguir cumprimentar. Hoje a minha vizinha entrou e eu não reconheci ela. De tanto tempo que a gente não se encontra mais, a gente não se vê. E agora com as máscaras, eu perguntei para ela, qual o seu número? Ela falou, sou sua vizinha, que já mora no meu andar há muito tempo. Então, a gente está perdendo, a Leila fala isso, né? Que a gente está perdendo esse movimento de enxergar o outro, de ser presença, de olhar, de se encantar. Eu achei muito bacana isso, de se encantar, e é verdade, você falou da criança, e a criança é isso mesmo, né? Ela Exato. é criativa, tanto que levar um menino no supermercado é saber que vai demorar 45 minutos no mínimo a mais do que você previa. Exato. Porque ele vai parar para ver tudo. Uhum. Tudo que é diferente aos olhos dele, né? Uhum. E a gente perdeu também essa curiosidade, né? A gente tá tão no automático. Exato. Que a gente perdeu a curiosidade das coisas. E aí, se a gente acabar perdendo o encantamento, a gente corre um sério risco de ficarmos doentes, severamente doentes emocionalmente, porque essas tribulações nos tiram o encantamento, a oportunidade do encantamento. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque senão, ao invés de sair de casa de caminhão, a gente vai ser atropelado por ele. Uhum. Sim, com certeza. Porque estamos todos caminhões, né? Sim, estamos todos caminhões, um passando por cima do outro. Então, a gente precisa rever isso, começar a praticar mais pausas, né? Aquele momentinho que você senta ali num parque ou num banquinho debaixo de uma árvore, sabe? Para ver a vida passar um pouquinho, nem um pouquinho, que seja um pouquinho, 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? A gente brincava disso, né? Uhum. Vamos ver a vida passar? Exatamente, exatamente. E a gente precisa muito de ressignificar esses momentos da nossa vida. Nem que sejam 10 minutos, que você fale assim, não, eu tenho 10 minutos para mim, o que eu vou fazer agora? É um café? É uma oração? É falar com alguém que tem tempo que eu não falo? O que é que eu vou fazer agora nesse meu minutinho de pausa? Até os adolescentes a gente instrui que tenham determinado tempo de estudo, mas façam pausas também de 20 minutos, de 30 minutos. E conosco, com nós adultos, não pode ser diferente, né? Você não pode viver em função de cumprir protocolos de agenda. Você tem que também ter a priorização dos seus momentos, né? Tá mais perto da natureza, das árvores, está mais onde tem parque, animais, né? Assim, sair das paredes, sentir o sol. Eu acho que nós estamos muito carentes disso. São coisas tão simples. Colocar o pé na grama. Sim. Tirar o tênis, né? Andar descalço. Exatamente. Exatamente. Olhar o céu, né? Quem é que tem tido tempo para parar para olhar o céu? E ele muda cada hora, cada minuto. E às vezes é só sair na janela e se permitir ali 5 minutos,
não é? Ainda falando das nossas bagagens desnecessárias, volto aqui para o livro. Bom, o segredo da nossa arte de ser leve é que vamos deixando a bagagem pesada pela estrada para que outros também aprendam com ela sem precisar carregá-la. E sabe uma bagagem muito pesada que às vezes nós todos carregamos, mas principalmente nós mulheres? As nossas trovoadas, a nossa mania de não chorar. E por que chorar? Vamos lá. Porque muitas vezes a gente engole tantas coisas e essas coisas são indizíveis. A gente não consegue expressar. E se a gente não consegue expressar com palavras, a lágrima é a última expressão que a gente pode trazer para fora, para fazer sair aquele sentimento. Então, aqui tem uma parte do livro também que elas falam sobre essa necessidade da gente se permitir chorar. Porque hoje em dia, as pessoas parecem que estão engolindo cada vez mais o sentimento e o choro. Pode ficar triste, Rafa? Pode e deve. Exatamente. A gente, às vezes, fica engolindo as trovoadas, tentando deixar essas coisas que nos entalam para depois. E seguimos esmagadas entre um item e outro da agenda. Quantas vezes? E aí eu aproveito o gancho para citar o livro também. Uma frase curta. A tristeza nos aproxima de nós. Com certeza. Então, dizer não também, não acolher aquilo que você está sentindo, a sua tristeza, é dizer não para você mesmo. Uhum. Às vezes é melhor chorar naquela hora. Chora tudo. Uhum. E fica com a alma leve. Aqui ela fala isso, né? Bota sua alma de molho. Lava com omo. Uhum. Não é? Só não deixa a alma encolher. Isso. Então, a gente tem que chorar. Eu recentemente ouvi isso. Não manda sua tristeza embora. Sinta, porque ela vai voltar. Acolha. Vai voltar e ela vai voltar. Quantas vezes? Ela não some, ela só muda de lugar. Acolha. Ah, é? Então bora ver um filme que faz chorar. Tá aí um remédio bom para quando você tá com o choro entalado? Lê um livro que mexe com você, né? Ouve uma música triste. Música, exatamente. Né? Lembra do Titanic? Ouve Celine Dion, que leva você para mais dentro de você. Sim. Foi isso que eu fiz. Fui lá, aproveitei já o filme. Aí você não precisa nem contar para a pessoa porque que você tá chorando. Não. Tá chorando pelo filme. O choro é muito seu, né? E aí eu choro por mim, choro por você, choro por todas as mulheres que não choraram. Isso. E às vezes a gente aprende, né, a engolir esse choro como prática da vida. Tipo assim, não chora não, engole aí. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? E a gente tem que entender que o choro tem um momento dele. Nós não devemos ser pessoas que para tudo choram e não resolvem nada. Mas nós também não podemos ser um muro de pedras tão duro assim que nunca chora, nunca desaba, nunca deságua. Para onde vai essa dor? Em algum lugar ela está ficando guardada. E aqui vai mais uma frase linda da Leila. Às vezes eu choro só por existir mesmo. São tantas dores impressas na alma que em alguns momentos viver dói só por ser vida. E não é? Em alguns momentos viver dói mesmo. Dói porque você vê uma cena, uma injustiça, uma situação que você se sente impotente. Dói. Como dói? E por que não ali deixar a lágrima sair, né? Por que segurá-la? A gente precisa aprender a lidar melhor com as nossas dores. Inclusive, até porque já uso aqui outra frase da Cris, que o segredo dos nossos sorrisos de menina é que choramos feito gente grande. Então, a gente precisa ter esse espaço para chorar feito gente grande, porque senão a gente também não vai abrir espaço para os sorrisos. Então, para crescer, a gente precisa chorar. Com certeza, se permitir ter a dor... Não é vergonha para ninguém, né, chorar. Exato. Mas, ultimamente, tá difícil até chorar, né? Aqui tem uma receitinha. Igual a gente estava falando, chorar ajuda. Ouvir música triste ajuda. Contemplar uma paisagem deserta também.
A gente se esvazia de alguma forma e as faltas se acomodam, ainda que elas não deixam de existir. Exato. A falta pode não deixar de existir, mas a partir do momento que você acolhe o seu sentimento, né? Às vezes consegue chorá-lo, ou escrevê-lo, ou desenhá-lo, ou até mesmo compartilhá-lo com alguém que você confia, né? E que sabe que é uma pessoa disposta a ouvir. Aquela dor, aquela falta, ela pode permanecer lá, mas de uma forma diferente, ressignificada. Então, chore sem medo. Exato. E a gente combinou, né, Betisa, que terminaríamos esse momento com uma parte linda desse livro, que foi escrita pela Cris, na página 112. Eu achei a página e perdi. Uma parte muito linda, escrita pela Cris, que é uma oração escrita que ela faz. Enquanto Betisa já abriu ali, mas eu ia dizer que enquanto ela abria, que você possa também escrever, às vezes, o que você está sentindo, em forma de frases soltas ou em forma de orações. Isso faz tão bem para nossa alma, é um carinho que a gente faz para a gente. Um recadinho pra gente mesmo, né? Isso. Da nossa forma simples. Isso, ninguém precisa ler, Não. nem é para a eternidade. É para você. Coloca num potinho. Eu vou juntando os meus post-it pela casa e vou colocando num potinho. E se não quiser que ninguém nunca veja, que ninguém ouça, que ninguém leia, você pode rasgar também depois, já serve como o seu momento de alívio, né? De deixar pra trás, né? É um movimento. De ressignificar. Então a gente quer terminar esse momento lendo uma parte aqui do livro que foi escrita pela Cris. Ela escreveu em forma de oração e nós vamos ler algumas partes desta oração. O que lhe peço tempo é o caminho do meio, aprender a receber antes de me entregar. Peço que me devolva a mim mesma, que eu me reconheça e acolha. Que eu saiba cuidar somente do que me cabe e deixe ir e deixe vir. O que lhe peço, tempo, é a aceitação do tempo e da vida como ela é. Que eu me aquiete na paz do merecimento, sem dar um passo ou um pio. Que eu me apronte para a surpresa de um dia simples. Que eu acorde como quem nasce. Amém. E a gente deixa para vocês a dica desse super livro. Quem não leu, leia. E quem leu, Leia de novo. Leia várias vezes, porque a gente se encontra aqui dentro. E quem sabe ele também te inspire a trocar e-mails com uma grande amiga, como eu e Betisa, a gente às vezes faz. E é tão gostoso receber um e-mail, né, da sua amiga querida, te contando algo da vida dela e você recebendo aquele sentimento e tendo esse tempinho para expressar o seu também. Exatamente. Eu e Rafa, durante a pandemia, nos encontramos nos e-mails. Exato. E a gente tem escrito cartas também. Quem não conhece a nossa página, @leiturando com elas no Instagram. A gente sempre dá dicas de livros, mas também temos um projeto de cartas que a gente escreve de nós mulheres para vocês também, mulheres. A gente tem o intuito de inspirar sempre as mulheres no caminho do bem viver. E o quanto a gente fica grande junta, né? O quanto a gente se amplia, o quanto a gente cresce e o quanto a gente precisa dessa troca. Sim. Então, se você gostou, segue a gente no Instagram, entenda um pouco mais do Carta Delas para Elas, leia esse livro quantas vezes você quiser. No nosso caso, já está tão rabiscado. Total. Que a gente até se perde. Isso, e para quem não nos conhece, né? A gente deixou a apresentação para o final. Mas eu sou Rafaela. Eu sou Betisa. E juntas a gente tem esse propósito do Leiturando com Elas. E do Carta Delas para Elas. Para inspirar vocês, mulheres, sempre vou repetir, na arte da leveza e do bem viver. E para nos inspirar também.
Com certeza. Obrigada, Rafaela. Foi um prazer estar com você. Obrigada, querida. E obrigada a vocês todos que vão nos escutar. Recebam o nosso carinho aí de alguma forma. Um grande beijo.